Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 18, né? Nós vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa e vamos utilizar este material aqui, ó. Caderno 2, quinto ano. Atenção, porque não é o caderno extra. Tem gente que está pegando o caderno errado, tá bom? Então, caderno 2 do quinto ano, língua portuguesa. E as páginas 12 e 13. Atividade curtinha, então a gente vai colocar mais atenção para sair tudo certo, tá bom? Antes de iniciar as atividades, pessoal, a gente vai precisar ler esses dois textos. São textos que vocês já conhecem. A Morte da Onça, que é um texto em prosa, né? Escrito em parágrafos. E Confusão no Galinheiro, que é um texto escrito em versos, né? Que é um poema. Então, este aqui é um texto narrativo, uma fábula. E aqui é um poema, tá certo? Então, olha só. A Morte da Onça, que está lá na página 4... fala de uma onça que esteve doente, vocês lembram? Esteve com febre e mesmo depois que ela sarou, ela continuou fingindo que estava doente para atrair os animais até a sua toca e poder comê-los. Até que o coelho, né, desconfiou e descobriu que a onça estava mentindo. Na verdade, ela estava comendo todos os animais que entravam na toca para visitá-la. E o segundo texto é o texto de um pato que achava que era galo, né? E aí invadiu o galinheiro do galo e aí começou a confusão, né? As galinhas entram no meio, falando que ele era um pobre coitado que estava, né? Que enlouqueceu e que dizia que ele se chamava Madeiro, né? Então é sobre isso que fala aqui o texto da página 8. Mas antes de começar a atividade, vocês precisam reler esses dois textos, página 4 e página 8, senão vocês não vão conseguir fazer a atividade, tá bom? Na página 12, tem assim, revisar. A questão 1 é para revisar o texto que vocês escreveram. Lembra daquele texto, Confusão no Galinheiro, que está em forma de poema, né, em forma de versos, e eu pedi para que vocês fizessem o texto em prosa, em forma de parágrafos. Alguns alunos me enviaram, mas alguns não fizeram, então tem que fazer e enviar, tá certo? O número 2, você lembra o que leu no texto A Morte da Onça? Todo mundo leu, né? Vocês são jovens, têm a memória boa, melhor do que eu. Então, vocês devem lembrar, né, como era o texto, A Morte da Onça. Então, você vai escrever aqui em algumas palavras, né, o que você lembra desse texto. A mesma coisa na questão 3. Você vai anotar aqui na questão 3 as principais informações que tem no texto Confusão no Galinheiro. Então, vocês lembram aí desses dois textos, vão dizer aqui nas linhas o que vocês lembram. No número 4, está pedindo para que você anote, nesse primeiro quadro aqui, as palavras mais difíceis usadas no texto A Morte da Onça. Então, você precisa voltar ao texto, ler novamente e escrever aqui as palavras que você considera difíceis, tá certo? Já no outro, você vai colocar as palavras mais difíceis, só que agora é do texto Confusão no Galinheiro. Então, releia o texto e escreva aqui as palavras que você acha difícil, tanto de escrever quanto de pronunciar, tá bom? Na página 12 ainda, tem assim, marque T1 para informações do texto A Morte da Onça e T2 para informações do texto Confusão no Galinheiro. T1 é texto 1 e T2 é texto 2. Então, texto 1 é A Morte da Onça e texto 2 é Confusão no Galinheiro. Então, vocês vão ler essas frases que tem aqui e vocês vão dizer, se estiver falando do texto A Morte da Onça, você marca T1. Se estiver falando do texto Confusão no Galinheiro, você marca T2, tá certo? 6. Na comparação entre os textos A Morte da Onça e Confusão no Galinheiro, é possível dizer que eles têm em comum. Então, a gente vai comparar os dois textos. Eles têm em comum o quê? A estrutura da narrativa das fábulas. Os dois são arrumados em parágrafo, a estrutura ali são iguais. Uma narrativa sem muita emoção. Você acha que não tem emoção esses dois textos? Você acha que nos dois textos mostra a harmonia entre os bichos? Ou você acha que há um desacordo entre os animais personagens dos textos? Aí você vai marcar a resposta correta. Só tem uma correta. 7. Monte o quadro com o resumo do que acontece em cada texto. Então, texto A Morte da Onça e Confusão no Galinheiro. Você vai dizer o que aconteceu.
Não é para escrever aqui o texto inteiro, você vai fazer um resumo. O que é resumo? É você tirar do texto aquelas informações mais importantes e escrever aqui no espaço. Então, toda essa atividade precisa de uma releitura, né? Então, a gente vai ter que ler os dois textos para escrever aqui somente os fatos mais relevantes, as situações mais importantes dos textos. Aí você escreve aqui cada um no seu nome, tá certo? Na página 13, a gente vai continuar comparando os textos. O texto 1 é o texto da onça, o texto 2 é o texto do galinheiro. Então, eu quero aqui o título dos dois textos, o nome do autor, que é a pessoa que escreveu o texto, está sempre na fonte, né, logo abaixo do texto. Há estrofes ou parágrafos, um deles tem estrofes e o outro tem parágrafo. Aí você vai escrever aqui. Quantos parágrafos ou quantas estrofes, aí você coloca aqui o número. E qual a fonte dos textos, aquela informaçãozinha que fica abaixo do texto, você vai pegar o de cada um e escrever nesse espaço, tá bom? Na página 13, a gente vai trabalhar aqui com trava-língua. Trava-língua são aqueles textos folclóricos, né, em que a gente trava a língua na hora de ler. Só que esse texto aqui, ele tem um agravante, ele está escrito errado. Eu vou ler da forma correta e depois você vai corrigir esse texto aqui da forma correta, porque aqui está errado, tá bom? Naquele jarro tem uma aranha. Nem a aranha arranha o jarro, nem o jarro arranha a aranha. Então, vocês perceberam que tem palavras aqui escritas erradas, são as palavras que estão em negrito. Então, você vai reescrever esse trava-língua aqui, corrigindo as palavras que estão erradas. Depois, façam uma brincadeira aí na casa de vocês, peçam para as pessoas de sua casa lerem esse trava-língua para ver como fica engraçado, tá bom? Para ver quem lê mais rápido sem errar. Número 11. Complete as frases com as palavras do texto que você corrigiu. Então, você vai ter corrigido aqui, né, as palavras do texto, então aqui você vai usá-las para completar essas frases. No ateliê de Joana tem um belo jarro de argila. O galho de arruda arranha a todos que passam na calçada. O jarro caiu e não quebrou. O gato arranha a perna do seu dono. Então, você vai escrever as palavras aqui de forma correta. E agora é sua vez. Você vai criar aí 3 frases com palavras que tenham um R só e também palavras que têm 2 R's, que são dígrafos, tá bom? Então, são 3 frases que eu quero aí. Então, pessoal, antes de vocês começar a responder a atividade, vocês precisam ler os textos das páginas 4 e 8, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Beijos da Pro Elisângela.